Oi, gente, Simone Santos aqui. E hoje eu vim falar, né? Na verdade, eu vim dar continuidade a um assunto que começou no vídeo anterior, que é sobre o nosso mecanismo automático de sucesso, né? Que é o nosso servomecanismo. E o que eu falei no vídeo anterior, fazendo um resuminho aqui bem rápido, é que nós temos, né? Nós não somos uma máquina, nós possuímos uma máquina que nos serve, um servomecanismo cujo objetivo é perseguir e alcançar objetivos. E esse servomecanismo ele é composto do nosso cérebro e sistema nervoso, tá? Que sem a gente saber, tá buscando objetivos que a gente programa ele para buscar, né, desde a infância. O que a gente vai ser quando crescer, onde a gente quer trabalhar, quanto que a gente vai ganhar, onde que a gente vai morar. E esses objetivos que a gente coloca para o nosso servomecanismo, eles são gerados de forma automática e sem saber, baseado na nossa história, principalmente na época, quando a gente era criança, né? Que os nossos pais, cuidadores, professores, nossos amigos, o nosso ambiente estava ali na nossa cabeça dizendo o tempo todo o que a gente deveria buscar, o que a gente deveria querer da vida, quanto que a gente poderia ganhar baseado no nosso passado, né? Tem pessoas que acham que não podem seguir adiante, que não podem ir muito longe porque vieram de famílias pobres e mantém aquele status quo ali, não tem a ideia de que podem sim crescerem, se tornarem pessoas completamente diferentes, né? Quebrar o padrão da família. Ou pessoas que têm uma postura física, né? Tem uma genética que fala que toda a família é de pessoas gordinhas, então eu também vou ser gordinha, não tem como fugir disso, né? Então a gente programa o nosso DNA, a gente, programa a nossa mente para perseguir esses objetivos. Então, quando a gente conhece esse mecanismo que é inerente a todos nós, esse mecanismo automático, que ele foi programado para o sucesso, ou seja, ele foi programado para atingir objetivos de forma eficiente. Agora, quais objetivos ele vai atingir depende simplesmente da nossa escolha consciente para dizer para ele o que seguir, qual objetivo alcançar. E é isso que a gente não tem conhecimento, né? Que a gente pode sim programar esse servomecanismo, que é também a nossa mente subconsciente, né? Para automatizar o sucesso, para trazer para nós aquilo que a gente quer viver, mas que a gente quer viver de forma consciente, né? Não que a sociedade nos impõe, outras pessoas nos impõem, nos dizem que é o possível para a gente. Se a gente achar que aquilo ali é só aquilo ali que a gente consegue, é só aquilo ali que o nosso servomecanismo vai buscar. Agora, se a gente entende esse processo, se a gente entende como a nossa mente funciona, como esse mecanismo automático de sucesso funciona, e consegue colocar nele, de forma eficiente, objetivos grandiosos e seguir com aquilo até conseguir, aí a gente tem uma outra história para contar. Porque a gente viu ontem que esse mecanismo de êxito, ele precisa ser treinado, né? Como uma criança que é treinada. Quando ela está aprendendo a andar, ela cai muitas vezes. Ela fracassa inúmeras vezes. E esses fracassos, eles na verdade são só um feedback que traz para esse servomecanismo indícios de como não chegar ao objetivo. E a partir do momento que essa criança está aprendendo a andar e vai acertando ali, acertando mais um pouquinho ali, errando de novo, isso tudo vai constituindo uma imagem para o nosso servomecanismo do que é o correto a fazer. E daqui a um tempo, se a criança insistir em cair e levantar, normalmente, né, o que acontece, ela lá na frente ela começa a andar e vai aperfeiçoando esse movimento até o ponto de chegar a correr, enfim, né, até chegar a atingir a excelência naquele objetivo. Então, o que isso traz pra gente de primeira lição? Que a gente precisa dar objetivos para nossa mente, objetivos claros, e se movimentar na direção desse objetivo, mesmo que a gente não saiba como chegar lá, qual vai ser a ação acertada que vai levar a gente até lá, a gente não tem como saber isso, tá? A gente só sabe como chegou lá quando a gente chegar lá, que aí a gente olha para trás e liga os pontos. Mas enquanto a gente está nesse processo de começar a mudar a rota, a gente vai fracassar,
vai errar. E o nosso objetivo, sabendo que é assim que a nossa mente funciona, que o nosso servomecanismo funciona, a gente tem que continuar errando e tem que continuar acertando. Uma hora a gente explode, né? A gente, olhando a história de muitas pessoas bem-sucedidas na vida, a gente já sabe, já é fato isso, só não vê quem não quer, que só fracassa quem desiste, né? Quem continua ali tentando, mesmo errando, caiu, reajustou a rota, errou de novo, caiu, fez uma coisa diferente, acertou um pouquinho e vai indo reajustando a rota, em algum momento, né, mesmo que passe 5, 10 anos, em algum momento essa pessoa vai explodir, vai ter o sucesso que ela quer da noite pro dia, né? E quando a gente estuda a história dessas pessoas que alcançam o sucesso da noite pro dia, a gente vê o quanto que lá atrás ela veio construindo esse sucesso, né? E a gente não enxerga os bastidores, a gente só enxerga ali o palco. Mas o nosso servomecanismo funciona dessa maneira, tá? Quando a gente vai se movendo na direção do nosso desejo, mesmo sem saber onde está esse desejo, mesmo sem saber como que a gente vai chegar lá, o nosso servomecanismo, ele vai aprendendo com nossos erros e sucessos como cada vez mais, passo a passo, chegar ao nosso objetivo. E hoje eu venho trazer aqui, né, continuando a estudar o livro do Maxwell Maltz, que é o Liberte Sua Personalidade. Ele também é conhecido como Psicocibernética, também vendido como... É o mesmo livro, tá? Porque ele fala realmente da cibernética ligada à mente, por isso que é psicocibernética, né? Então a gente vai continuar estudando esse capítulo e entender outras formas que nos ajudam a chegar ao nosso objetivo, a um sonho, né? A um sonho qualquer que você queira. A gente vai ver também que não é só através dos erros e fracassos, das nossas próprias memórias, né? Porque isso vai constituir a nossa memória interna. Não é só através dos nossos próprios sucessos e fracassos que a gente vai conseguir construir a estrada na direção do nosso objetivo. Tem algo muito maior por trás disso. Então, vou ler alguns trechos aqui para a gente estudar como que a gente vai chegar lá, tá? Haverá um armazém de ideias, conhecimento e poder. Ele começa esse capítulo. Muitos dos grandes pensadores de todas as épocas acreditavam que as informações armazenadas do homem não se limitam às suas próprias memórias de experiências passadas e de fatos aprendidos, né? Ou seja, aquilo que a gente sabe, né, que as informações que a gente tem não se limitam a apenas aquilo que a gente faz, erra e acerta, das nossas memórias individuais. Existe uma mente comum a todos os homens, disse Emerson, que comparou nossas mentes individuais a braços de mar do oceano, que é a mente universal. Então, Emerson, ele fala aqui que existe uma mente comum, tá? Nós temos as nossas mentes individuais, que vão criar memórias através dos nossos sucessos e fracassos, vão registrar isso. Só que esses sucessos e fracassos vão ser registrados numa mente maior, que é a mente universal, como se nós fôssemos apenas braços do oceano e a mente universal fosse essa mente maior a que todos nós temos acesso, né? Aquela que Platão diz que é o plano das ideias, que qualquer pessoa, sabendo como fazer, consegue ter acesso, tá? Thomas Edison acreditava que muitas de suas ideias lhe vinham de fora dele mesmo. Certa vez, quando o elogiaram por uma invenção, rejeitou o elogio, dizendo que as ideias estão no ar e que, se ele não a tivesse feito, algum outro certamente o teria. Então, o que Thomas Edison falou aqui, né, gente? Ele era uma pessoa extremamente inteligente, né? Era um inventor, inventou, além da lâmpada, inventou um monte de coisas, e ele sabia como ele fazia isso. Ele não atribuía o mérito dele a ele mesmo. Ele atribuía o mérito a uma mente superior. Ele simplesmente acessava essa mente superior, né? Entrava na frequência dessa mente superior e as ideias vinham. Ele fazia o download dessas ideias para ele, né? É o que ele fala aqui.
Então, continuando, vamos lá que tem muita coisa rica aqui no final desse capítulo, tá? O Dr. Ryan, chefe do laboratório de parapsicologia da Universidade de Duke, demonstrou experimentalmente que o homem tem acesso a conhecimentos, fatos e ideias que nada têm a ver com a sua memória individual ou com as informações armazenadas que ele obteve através de aprendizado e experiência. A telepatia, a clarividência, a premonição foram demonstradas em experiências científicas feitas em laboratório. E a descoberta desse doutor de que o homem possui fator extrasensorial, que ele chamou de psi, já não é mais posta em dúvida por cientistas que compulsaram seriamente os seus trabalhos, tá? Então, assim, essa coisa, gente, da clarividência, da transmissão de pensamento, né? Nossa, eu tava falando, às vezes quando você mora com alguém, vocês estão tão em sintonia, né? Não sei se vocês já viveram isso, que quando você ia falar alguma coisa, aquela pessoa falou a mesma coisa que você, nossa, eu ia falar isso também, né? Por quê? Porque vocês dois estão na mesma frequência e vocês acessaram a mesma linha ali de pensamento, né? Isso acontece, isso é fato, né? Todo mundo já viveu algo semelhante a isso. Descobrimos, diz o Dr. Ryan, que há uma capacidade para adquirir conhecimentos que transcende as nossas funções sensoriais. Essa capacidade extrasensorial pode certamente dar-nos o conhecimento de estados objetivos e possivelmente de estados subjetivos, o conhecimento das coisas materiais e, com toda probabilidade, das mentes de outros indivíduos. Então, a gente tem acesso à mente de outros indivíduos, gente. Eu lembro que quando, alguns anos atrás, um amigo meu, ele estava fazendo o curso de engenharia e em uma das aulas, em uma das disciplinas desse curso, eles teriam que ter ideias, inventar alguma coisa, inventar um objeto, inventar alguma coisa que fosse servir à sociedade. Eles tinham que investigar alguma questão, algum problema, algum desafio e criar soluções, criando objetos, enfim, para resolver aquele problema, aquele desafio que a sociedade teria. E ele me perguntou se eu tinha alguma coisa que eu gostaria que fosse criada, alguma coisa que alguma invenção, né, que eu gostaria que existisse para facilitar a minha vida. E eu lembro que eu fiquei pensando na época e eu fazia realmente uma coisa quase todos os dias, que era escova no meu cabelo. E na época, meu cabelo era muito comprido e eu tenho um cabelo muito cheio. Então, dava muito trabalho e era muito cansativo ficar fazendo aquele processo de secar, escovar, mecha por mecha, tal. E eu falei pra ele, olha, seria muito legal se existisse uma escova que ela girasse automaticamente, né? Que ela secasse, sei lá, que saísse fumaça, se saísse ar quente dela e ao mesmo tempo girasse, porque isso já facilitaria muita coisa na minha vida, que eu não teria que ficar segurando o secador com uma mão e com a outra girando, né? Pois bem, eu falei isso pra ele provavelmente não usou essa ideia, né? E eu sei, gente, que alguns meses, não sei se um ano e pouquinho depois, começou a ser veiculado, eu vi em vários canais de mídia, né? Aquela escova que gira e seca o cabelo, né? Que hoje em dia tem várias marcas, várias funções, enfim. Eu falei, olha aí, quando eu li esse trecho do livro, eu falei, cara, eu com certeza absoluta acessei o plano das ideias, né? Essa mente universal, porque eu pensei sobre o assunto, eu refleti, eu meditei naquele assunto e eu entrei numa frequência que com certeza eu acessei esse plano mental, essa mente universal e baixei essa ideia. Só que ela não foi utilizada nem por mim, nem por esse meu amigo. Com certeza alguém na mesma época baixou, fez o download dessa ideia, também teve essa ideia, recebeu a inspiração e colocou em prática e com certeza estourou aí, né, que resolveu a questão de muitas mulheres que, assim como eu, sofria fazendo escova, né? Na época nem existia escova progressiva, gente, então faz muito tempo isso.
Mas esse é um exemplo da mente universal, né? Outro exemplo também muito comum que acontece quando a gente estuda grandes descobertas científicas, a gente percebe que, estudando a história dos cientistas, a gente vê que muitos deles descobriram as mesmas coisas mais ou menos na mesma época. E numa época que não existia internet, imaginem, séculos atrás, não existia internet, não existia. As comunicações eram muito restritas ainda, não era uma comunicação global, que a gente tinha conhecimento a coisas que acontecem do outro lado do mundo na mesma hora, né, no mesmo instante, né? Era muito distante disso. E eles conseguiam fazer essas mesmas descobertas na mesma época. Um exemplo bem interessante é o exemplo de Santos Dumont e os irmãos Wright, né? Que os dois ali brigam para decidir quem inventou o avião, né? Os irmãos Wright ou Santos Dumont. E se você olhar, se você estudar um pouquinho ali, pegar no Google, você olhar, foi mais ou menos na mesma época que os dois começaram a criar os seus protótipos, né? Que voavam e tal, né? O Santos Dumont lá na França e os irmãos Wright nos Estados Unidos. Na mesma época ali, né? Começaram a criar um avião. Então, por isso que tem essa rixa, né, entre Estados Unidos e Brasil com relação à aviação. Quem é o pai da aviação? Mas muito provavelmente eles acessaram na mesma época esse plano das ideias, e essas ideias estavam aí no inconsciente coletivo e eles captaram e conseguiram colocar ali em prática a construção de um primeiro protótipo da aviação. Mais um exemplo que ele conta aqui, gente, ó, ele fala assim: conta-se que Schubert, o grande compositor austríaco, confessou a um amigo que seus processos criadores consistiam em recordar-se de uma melodia na qual nem ele nem ninguém havia pensado antes, né? Então até ele, né, o Schubert, ele fala que ele revela que as grandes composições dele, ele fazia um processo que era como se fosse recorrer a uma memória, né? Uma memória que estava aí em algum lugar, mas que ninguém ainda conhecia, a memória da música, né, da melodia. Muitos artistas, bem como psicólogos que estudam os processos criadores, ficaram impressionados com a semelhança que há entre inspirações criadoras, súbitas revelações, intuições, etc., e a memória humana comum. Procurar uma nova ideia ou a solução de um problema é, com efeito, muito semelhante a procurar na memória um nome que tenhamos esquecido. Ou seja, a gente tem que, quando a gente quer resolver uma questão, a gente não sabe como resolver, a gente tem que primeiro ter a convicção de que a solução, a resposta para aquilo que a gente quer, ela já existe em algum lugar. Seja no plano físico, seja num plano superior, tá? É como se fosse a gente acessar uma memória que já existe. Sabemos que o nome está lá, quando a gente quer lembrar de um nome que a gente não consegue. Pois, do contrário, não o procuraríamos. O explorador que há em nosso cérebro rebusca entre as memórias armazenadas até descobrir ou reconhecer o nome desejado. Então, gente, a grande ideia aqui que ele está querendo passar é que a gente também tem acesso, além das nossas próprias experiências empíricas, além daquilo que a gente faz, do movimento que a gente faz na direção dos nossos objetivos, a gente tem acesso a algo infinitamente sem precedentes, que é a grande mente universal. Então isso é tão bom saber que o nosso servo-mecanismo, ele tem acesso a algo grandioso, tá? Algo que não depende só da gente, né? Se a gente se dependesse do nosso esforço para construir alguma coisa grande, a gente demoraria muito, né? Isso aconteceu, sei lá, séculos, há milênios atrás, quando as grandes descobertas demoravam muito para chegar, né? Demoravam muito para acontecer. A gente já percebeu, se a gente olhar um pouquinho aí um espaço de tempo aí de 2, 3 séculos, que no último século, quanto que a nossa tecnologia avançou. E olha quantos milhares de anos, né, centenas de milhares de anos o ser humano já existe na face da Terra. Quantos mil anos, né, 14 mil, 20 mil, não sei exatamente essa informação. Mas e olha, no espaço de tempo tão curto, quanta coisa a nossa geração acessou, quantos benefícios que nós temos hoje, que nossos avós não tiveram, né? Então, assim,
de certa forma, a nossa geração, ela conseguiu, né, tem conseguido acessar toda essa mente universal. Tem conseguido acessar todo esse conhecimento que está além da nossa capacidade humana. Então, quando a gente quer muito um objetivo e a gente não sabe como vai fazer, ou a gente até mesmo desiste porque acha difícil demais, pode tirar isso da cabeça, tá? Porque se você contar com o esforço do seu próprio braço, só com isso, absolutamente só com isso, aí sim você tá enrascado. Aí sim você vai demorar muito, né? E muito provavelmente você vai desistir antes, né? Porque você vai exercer um esforço tão grande para chegar até aquele lugar que no meio do meio do caminho é muito provável que você desista, né? Que é o que acontece com os nossos grandes sonhos, né? A gente chega até a se movimentar um pouquinho, mas na primeira dificuldade a gente, isso não é para mim. Isso é um sinal de que eu não devo fazer isso. Não, né? Então, a gente agora já sabe, você agora já tá começando a ter um conhecimento de como funciona esse corpo, né? Esse servomecanismo que cada um de nós foi dotado, que é um mecanismo de êxito, tá? Um mecanismo de sucesso. Só que esse sucesso vai depender da programação que você coloca nele, no objetivo que você quer buscar e seguir esse objetivo. De forma a não abandonar ele no meio do caminho, tá? Por mais fracassos que possa ter, tá? Você tem que continuar, porque isso é um feedback apenas, né? Você tá tendo um feedback do que não fazer. E pode ter certeza que o seu servomecanismo, a sua mente subconsciente, ela tá entendendo isso. Ela tá o tempo todo reajustando a rota, assim como um míssil teleguiado, né? Errou um pouquinho para cá, ali simplesmente, ok. Qual é o objetivo então? Quando você fracassa, qual é o objetivo então? Não, o objetivo não é lá, o objetivo é aqui. Então você tem que dar clareza para tua mente do que você quer. Você tem que ter certeza. Por isso que a gente fala que a decisão ardente é o primeiro passo para você chegar onde você quer. Quando você toma a decisão, você não muda de jeito nenhum. Tá? Então, quando a gente entende esse processo interno, o que acontece então, gente? Quando a gente vai fazendo um movimento na direção do que a gente quer e vai errando e vai acertando, você já sabe que isso vai ficando registrado no seu servomecanismo, como se fosse um computador, tá? E ele vai ali calculando, tirando o errado e deixando o certo aonde ele tem que ir. Ele tem que ter um objetivo, tá? Você tem que saber onde você quer. Se você não souber onde você quer chegar, então pode parar o vídeo aqui mesmo e vai lá pensar na sua vida. A partir do momento que você sabe onde você quer chegar, entender como funciona o seu cérebro e o sistema nervoso que te serve, vai te trazer o sucesso inevitavelmente. Então, ao mesmo tempo, o que acontece quando a gente vê a história de pessoas que têm sucesso, né? Sucesso da noite pro dia, né? Depois de ter tentado por vários anos, por exemplo. A gente vai lá, no nosso mecanismo de tentar acertar, errar, acertar, errar, acertar, errar. Você vai acertar e errar, vai errar tanto, na verdade a gente erra mais do que acerta. Você vai errar tanto que aí você vai chegar a uma bifurcação. Ou você desiste de vez, ou você decide de vez, tá? Isso eu vi acontecendo comigo, tá? Quando eu queria um objetivo, chegar a algum lugar e não tava conseguindo, não tava dando certo, eu vou fazer isso acontecer, custe o que custar. Eu vou ler livros, eu vou estudar, eu vou perguntar para as pessoas, nossa, assim, quando você faz muito uma coisa que não tá, aparentemente, não tá dando resultado, você pode chegar a um ponto de realmente decidir, você dizer para o seu servomecanismo, né, inconsciente, que você não sabe ainda que é assim que funciona, mas quando você decide que vai fazer acontecer, pronto. Ali, com essa intensidade de emoção, você, eu quero isso e não vou abrir mão disso. Por mais erros que eu tenho cometido, por caminhos que eu peguei que não deram certo, eu quero isso. Então, com mais emoção, com mais intensidade que você dá essa informação para sua mente, o que vai acontecer? Você vai entrar na frequência do seu desejo. Então, quando você se movimenta na direção dele, depois de um tempo, você consegue entrar na frequência do seu desejo. Ou seja, com aquela vontade tão intensa
tão intensa que isso vai impregnar o teu subconsciente, e teu subconsciente vai trabalhar mesmo ali com outra frequência, que ele vai acessar essa mente universal. E aí você vai, por intuição, dormindo, comendo, indo à academia, andando de bicicleta, fazendo uma outra coisa qualquer, quando as tuas ondas cerebrais estiverem tranquilas, né, baixas, não estiverem tão altas. Quando você estiver relaxado, você vai ter acesso à sua intuição. E o teu servomecanismo vai trazer dessa mente universal alguma coisa, alguma conversa, alguma situação que vai te levar rapidamente ao seu objetivo. Por isso que muitas pessoas, gente, têm um sucesso de uma hora para outra explodem. Eu que sigo essas pessoas que trabalham na internet, né? Muitos deles, né? Grande parte deles tem uma história muito parecida. São pessoas que começavam lá atrás de qualquer maneira, da forma que fosse, eles queriam, né? Eles tinham um objetivo e foram, não conseguiam crescer, aí de repente um post ou um vídeo, a pessoa explodia, e aí se tornava conhecida, e aí crescia o canal, enfim, com um post, um vídeo. O que aconteceu ali? Né? Muito provavelmente a pessoa estava tentando, usando o feedback negativo, né? Tentativa e erro. Em algum momento, ela deu tanta clareza para a mente dela que era aquilo que ela queria, que ela não ia desistir de maneira nenhuma, mesmo que fracassasse, ela ia continuar, né? É o que a gente escuta, né? Que a gente não pode desistir. Então, nesse momento, ela entrou na frequência do desejo dela, ela já vivia aquilo porque ela queria viver, e a mente dela, o servomecanismo dela, teve acesso ao plano das ideias, à mente universal, e conseguiu acessar uma ideia que foi explosiva para ela. E aqui, gente, a gente entra na reta final desse capítulo glorioso, onde ele fala que é primordial que a gente obtenha uma nova imagem mental de nós mesmos. O que isso quer dizer? Que a gente precisa mudar as nossas crenças com relação a nós mesmos. Aquilo que a gente acredita ser possível alcançar. Se a gente impõe limites para aquilo que a gente deseja viver na nossa vida, a gente só vai viver dentro daquele limite. Não adianta se iludir achando que se Deus quiser mudar a minha vida vai mudar, sem você fazer nada. Deus nos criou, nos dotou dessa máquina incrível que tem como objetivo alcançar objetivos. Né? Ela funciona como um mecanismo perseguidor de objetivos. Nós temos a nossa emoção, nós temos a nossa parte espiritual, que nos orienta, que nos traz algum desejo. Se nós temos um desejo que a nossa mente consciente acredita ser impossível de alcançar, mas que nós temos esse desejo, então pode ter certeza que esse desejo é sim possível para você. Né? Eu nunca sonhei em ser, sei lá, veterinária. Então esse desejo não é para mim, né? Porque se eu sonhasse um dia, se eu tivesse um desejo muito ardente de ser veterinária, eu lá atrás, muito provavelmente eu teria pelo menos tentado fazer uma faculdade, um vestibular de veterinária, né? Então, como nunca foi meu desejo, então isso não é para mim. Agora, aquilo que eu já desejei é para mim. E aí, quando você muda a tua autoimagem, a visão que você tem de você mesmo, mas poxa vida, eu sonho em ser uma apresentadora de TV famosa. Mas, cara, isso é tão difícil. Acabou. Ali você tá limitando os seus objetivos, né? Tá limitando a sua autoimagem. Então, a gente precisa mudar a imagem de que a gente é incapaz de conseguir alguma coisa. A gente tem que dizer para nós mesmos, mudar a crença e dizer que nós somos sim capazes de conseguir. Se você é capaz de sonhar, você é capaz de realizar. Então, ó, para finalizar aqui, ó, olha o que ele diz. A personalidade infeliz do tipo fracasso não pode adquirir uma nova autoimagem simplesmente pela força de vontade, ou então através de uma decisão arbitrária nesse sentido. Eu sei que eu vim de uma família pobre, mas eu não tenho condição de fazer uma faculdade, mas eu vou decidir sim fazer uma faculdade.
Se você tem esse tipo de personalidade que acha difícil, que coloca nas mãos de Deus, se Deus quer ou não, você tem essa personalidade do tipo fracasso, tá? Porque a personalidade do tipo sucesso vai correr atrás e vai até realmente conseguir, tá? E não é só pela força de vontade que você muda a sua autoimagem. É necessário, ao ver algum fundamento, alguma justificativa para achar que o velho retrato do eu está errado, né? Que você não é coitadinha de jeito nenhum, tá? E colocar na sua mente um novo retrato. Você não pode simplesmente imaginar-se de uma outra forma, né? Ter uma nova autoimagem, se você não sentir que aquilo ali é real, que aquilo ali é verdadeiro. Então ele continua falando aqui, dizendo que a ciência confirma o que os filósofos e místicos e outras pessoas intuitivas declararam há muito tempo, que todos os seres humanos foram criados para vencer. Todo ser humano tem acesso a um poder mais alto que ele mesmo. Nós nascemos para ser felizes. Nós nascemos para vencer. Os animais estão aí. Os animais, eles não precisam se vitimizar para conseguir comida, abrigo. Eles conseguem, simplesmente são supridos pela vida, tá? Da mesma forma que a nossa mente é capaz de nos levar a altos patamares, ela também é capaz de deixar a gente preso ali na pior da vida, na pior das situações da vida, tá? E a gente, quando entende como esse mecanismo funciona, que é um mecanismo perseguidor de objetivos, né? Repetindo aqui, e você que tem que colocar os objetivos nele, quando você entende isso, ninguém te segura. Então, para finalizar, ele coloca aqui 5 pontos importantes que a gente tem que lembrar. 5 pontos mais importantes desse capítulo. O número 1, o seu mecanismo de sucesso, que lhe é inerente, deve ter um alvo, como um míssil teleguiado, tá? Você deve pensar nesse alvo como se ele já existisse agora. Olha só, a gente fala, né? A gente está falando de uma forma meio que científica aqui, através de um médico, né? De um cirurgião plástico que se especializou em psicologia, que você tem que dar um alvo para esse teu mecanismo cibernético trabalhar, para onde ele quer chegar, né? E a gente falando agora no nível de lei da atração, leis universais, né? Que ele fala aqui que você deve pensar nesse objetivo como sendo já existente. O que a gente sabe? A gente fala que você já tem que viver como se aquilo fosse real. Você já tem que viver na frequência do seu desejo, né? Você tem que se imaginar já em posse do seu objetivo. Então, são 2 linhas de pensamento diferentes que falam as mesmas coisas, tá? Número 2, o mecanismo automático é teleológico, quer dizer, opera ou deve ser orientado por objetivos. Não fique desanimado se os meios pelos quais ele operará não forem aparentes. Ou seja, não se desanime se você não sabe como que ele vai agir. É função do mecanismo automático prover esses meios. É tipo assim, fulaninho, eu quero isso. Não importa como vai vir, mas eu quero isso, hein? Faz o seu trabalho aí. É quase isso, sabe? Então, não é função do mecanismo automático prover esses meios desde que você forneça o objetivo, o alvo. Pense na finalidade e os meios quase sempre cuidarão de si mesmos. Número 3, não tenha medo de cometer erros ou fracassos temporários. A gente sabe, né? Agora a gente sabe que esses fracassos, eles estão retroalimentando o teu sistema, o teu servomecanismo, né? De forma negativa. Ou seja, eles estão dizendo que aquilo ali não é como você vai chegar ao objetivo, mas é uma informação que foi gerada. Só isso, tá? E você tem que continuar indo para frente, cometendo erros e imediatamente retificando a sua rota. Então, não tenha medo de errar. Faz parte do processo de acertar. 4. O aprendizado de uma habilidade, seja ela qual for, faz-se pelo método das tentativas, até conseguir-se um movimento ou realização bem-sucedido, né? Tentativa e erro. Uma hora você erra, uma hora você acerta. Depois disso, o aprendizado ulterior e o sucesso contínuo
conseguem-se esquecendo os erros passados e recorrendo às reações bem-sucedidas, de forma que estas possam entrar na sua memória e ser reproduzidas para você crescer exponencialmente ou acelerar na direção do teu sucesso. Então, quando você acerta, né, isso é bem interessante que ele fala em outro momento aqui do livro, que, imagina, a gente erra mais do que acerta na vida. Imagina se o nosso sistema, o nosso servo-mecanismo aprendesse com os erros. Aprendesse não, registrasse com os erros. A gente nunca ia acertar. Mas não é isso que acontece, né? Isso que é muito interessante, isso é uma grande sacada, uma grande ficha que caiu. Que quando a gente erra, e tem um acerto, é aquele acerto que vai ser registrado na memória. E 5, gente, olha esse parágrafo aqui que vai fechar com chave de ouro o nosso aprendizado de hoje. Aprenda a confiar que seu mecanismo criador fará o papel dele. Você não deve perturbá-lo através de uma preocupação exagerada, ficando ansioso se ele irá ou não funcionar, ou tentando forçá-lo por meio de um esforço consciente exagerado. Olha o que ele está falando aqui, que a gente não deve ficar queimando a mufa, se estressando, ansiosos com o resultado, ai, não tá chegando, ai, não sei como fazer, ai, meu Deus do céu, entrando em desespero, porque não sabe como resolver essa questão, porque não sabe como chegar lá, porque não tem nenhuma ideia. Se você ficar assim nessa ansiedade, nesse estresse, ideia nenhuma vai vir até você. Você tem que soltar para o universo. Você tem que deixar o seu servo-mecanismo trabalhar. Deixe-o trabalhar em lugar de forçá-lo a trabalhar. Essa confiança é necessária porque seu mecanismo criador opera abaixo do nível da consciência e você jamais poderá saber o que se passa nessa área, né? Ou seja, o nosso mecanismo criador, ele tem acesso à mente universal, que a gente não tem acesso de forma consciente. Conscientemente, a gente nunca vai saber como entrar, como ter acesso a essa mente. É só quando as nossas ondas cerebrais estiverem em níveis abaixo do nível da consciência normal, do dia a dia, né, durante o dia. A gente entra nesse nível de consciência 2 vezes durante o dia, que é imediatamente quando a gente acorda e imediatamente antes de dormir, que é uma onda cerebral específica, não sei se é delta, se não me engano, que é nesse momento que a gente tem acesso a outros planos. Por isso que muitas ideias surgem quando a pessoa está dormindo, quando a pessoa está sonhando, quando a pessoa está relaxada, pensando em outras coisas, com a mente livre, leve, sem ansiedade, tá? Porque é assim que o nosso mecanismo criador funciona, na base do relaxamento, na base do deixar acontecer, você tem um objetivo, o objetivo é esse, e relaxa, tá? Bom, continuando aqui para finalizar, além disso, é da natureza dele operar espontaneamente conforme as necessidades do momento. Por conseguinte, você não tem garantias de antemão. Ele inicia o trabalho à proporção que você age e que, através das suas ações, faz uma exigência a ele. Ou seja, fulaninho, eu quero isso, tá bom? Olha, eu tô aqui mostrando pra você. Olha, eu tô aqui fazendo test drive no meu carro. Olha, eu tô aqui visitando o bairro onde eu quero morar, tá? É isso aqui que você tem que trazer pra mim, tá bom? Não espere ter uma prova para começar a agir. Haja confiante em que ele, o seu mecanismo do êxito, fará o resto. Faça a coisa e encontrará o poder de fazê-la, disse Emerson. E aqui termina esse capítulo, que é um capítulo que ele estimula a gente a ler, reler várias e várias vezes, até que todas essas informações elas sejam assimiladas pelo nosso subconsciente e que a gente possa realmente internalizar isso. Que a gente tem que ter um objetivo, que o nosso servomecanismo, o cérebro e o sistema nervoso funcionam como um mecanismo teleológico, ou seja, perseguidor de objetivos, e a gente precisa setar um alvo para onde ele vai chegar.
consciente dessas informações, se você que tá aqui até agora não começar a mudar sua vida a partir de agora, olha, simplesmente não há nada a ser feito, tá? Você precisa fazer a sua parte e deixar que todo o resto, todo o universo, toda a fonte ou o seu servomecanismo faça parte dele, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!